Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de História. E eu digo História geral. Sabe por quê, aluno? Porque hoje nós iremos entrar no mundo islâmico, parte 1. Essa aula são duas partes. Então, na primeira aula de hoje, vamos falar um pouco sobre esse mundo islâmico, tá bom? Abra os seus cadernos, preste bem atenção, procure fazer todas as anotações possíveis. Para quê, professor? Para justamente você, no dia da prova, pegar aquele material, dar uma papirada, estudar um pouco, para fazer uma excelente prova, não é isso? Então, segue comigo no quadro. Na aula de hoje, alunos, o que nós temos aí pela frente? Observem que nós iremos abordar, deixa eu colocar aqui meu lápis, isso. O mundo islâmico, veja que é a parte 2, perfeito? Pois é, e iremos aprender onde é que fica essa Península Arábica e a formação do Islã. Lembraram? Pois é, como foi que se deu a origem do Islã? Eu penso que também parte a curiosidade de vocês, né, em querer saber como tudo surgiu, como tudo começou. E quais são os princípios do Islã, né? Isso é bacana porque agora vocês já vieram de uma jornada bem longa, que foi os homens caçadores e coletores. Nós já viemos da pré-história, viemos do mundo antigo, passamos por várias civilizações, assírios, caldeus, amoritas, persas, fenícios, né? Depois passando pela Grécia, por Roma, e agora estamos no Islã. Olha que interessante, e todas essas sociedades tiveram uma origem, uma formação, algum sistema de produção, não é isso? A economia deles, a política, ou seja, tinha toda uma estrutura. Então, assim como nós iniciamos lá atrás, vamos dar sequência para queremos saber hoje como foi que se deu esse surgimento do Islã e como é que ele estava desenhado para a sociedade, tá bom? Olha lá, na aula de hoje também, nós, claro, como todas as aulas, precisamos saber sobre as habilidades. E a habilidade você vai ter que avaliar criticamente esses conflitos culturais. Olha só, criticamente. Não é que você tem que ser radical, né, aluno? Mas você tem que aprender a enxergar com os olhos de pesquisador, com os olhos de uma pessoa que sabe definir o que é certo e o que é errado, não se deixar levar também, tá bom? Então você tem que avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos e econômicos, ou também ambientais ao longo da nossa história. Isso se aplica, aluno, em toda e qualquer assunto que se tem visto em história. Por que te fala isso? Pelo fato de todas as sociedades, quando você observa a mesma, você tem que ter um olhar crítico, né? Mas é um olhar crítico com o intuito de querer saber um pouco mais. Não que você vá criticar, mas não traz nenhuma solução, nenhum resultado, aí fica difícil, não é verdade? Saiu comigo, olha lá. Nós temos aí o símbolo do Islã, né? O Alcorão, o reino e povos africanos. Vocês vão entender por onde o Islã ele acabou abrangindo aí a todo o povo. Árabe, islamismo e muçulmano. São a mesma coisa? Aluno, eu já começo aqui com uma interrogação bem grande. Árabe, islamismo e muçulmano são a mesma coisa? O que tu me diz? Vamos aprender então? Olha lá. Árabe, aluno, é aquele que se identifica com a língua, com a cultura e também os valores dos árabes. Certo? Islamismo é aquele que segue a religião islâmica, cujo principal profeta é quem? Maomé. E muçulmano é o sinônimo para islamismo. Vejam, árabe, a definição
é uma. Islamismo, outra. E muçulmano, outra. Vejam, enquanto o árabe é aquele que se identifica com a língua, a cultura e os valores dos árabes, está perfeito. Mas se o mundo árabe tem como religião o islamismo, ele se identifica, então ele é árabe. Se ele tem o catolicismo, então ele se identifica, ele é árabe. Entendeu? Independente da religião. Mas apenas a língua e a cultura. Principalmente os valores. Tá? Quando, ali nos Emirados Árabes, no Oriente Médio, você observa que nós temos várias civilizações que se identificam com os árabes, é porque, em comum, eles estão tendo aqui a língua, a cultura e os valores inseridos. Perfeito? Já o islamismo vem a ser a religião. A religião islâmica, que para os árabes, né, para os Emirados, eles acreditam plenamente que o principal profeta foi Maomé. Enquanto para o catolicismo, o principal profeta foi Jesus Cristo. Tá bom? Muçulmano acaba sendo um sinônimo para islamismo. Tá bom? Olha lá. Professor Lorismar, como foi que se deu a origem do islamismo? Vocês vão aprender agora, aluno. A civilização islâmica, ela teve suas origens na Península Arábica. Veja aí, na região dos Emirados Árabes, não é isso? Península Arábica. Entre a Ásia e a África. Tudo bem? Com o clima extremamente quente e também seco. Diga-se de passagem, 80% do seu território era construído por desertos. E aí viveu de quê? Pois é aquela coisa, aluno, vem para mim. Determinadas sociedades, elas acabam se adaptando ao meio em que vivem. Se eu vivo em uma região de pântanos, eu vou me adaptar a elas. Se eu vivo em região de montanhas, eu também vou me adaptar. Uma região desértica, eu também vou me adaptar. Nesse caso, o islamismo, os árabes, boa parte, 80%, era deserto. E agora? Como é que vão ter que fazer? Bom, eles irão se adaptar. Vocês já viram comigo também, quando eu falei sobre a Grécia continental, peninsular e insular, algumas delas se adequaram ao ambiente que viviam. Então, assim, o ser humano, ele acaba se adaptando ao ambiente. Isso é muito bacana. Porque ele sabe como fazer isso. Tá bom? Por isso que, nessa região, por ser bastante desértica, os caras têm que inventar meio para ganhar dinheiro. Meio para poder sobreviver. Meio para ter ali o contato com os outros, tá bom? Veja lá. Habitada por diferentes povos, estava organizado em tribos. Viu? A Arábia, ela não... Olha aí a palavra, senhores. A Arábia, ela não tinha uma unidade política. Ou seja, não tinha um único governante, um único representante, um imperador. Não existia isso. No século VII, esses povos vão se unir em torno de uma religião. Em torno de uma religião que vai ser fundada nada mais, nada menos por quem? Por Maomé. E que religião foi essa, professor? O islamismo. Maomé acaba reunindo todos os povos dos Emirados Árabes em torno de uma religião, que é o islamismo. Show? Fechou. Através da famosa Guerra Santa, irão expandir seus domínios, conquistando um imenso território. Professor, quando o senhor fala
quando os árabes eles começam a se unirem, porque para Maomé, o principal profeta deles, vai ser categórico, olha, nós precisamos ter essa união para seguirmos como uma civilização mais avançada. Então eles acabam se unindo em prol dessa religião, do islamismo. Até então eles eram politeístas também. Acabaram se tornando monoteístas. O profeta Maomé e a religião, o islamismo. Com base nessa união desses povos, eles começam agora a expandir também. Poxa, nós estamos numa área desértica, então vamos conquistar outras áreas. E assim vai ser resolvido. Olha lá. Nesse caso, Arábia pré-islâmica. Professor Osmar, o que vinha a ser a Arábia pré-islâmica? Período bem anterior à fundação do islamismo. Vocês vão ver o período da fundação. Então, se é chamado de Arábia pré-islâmica, período anterior à fundação do islamismo, era quando eles eram politeístas. Olha lá. A Arábia Islâmica é o período caracterizado pelo islamismo. Quando ela se torna, o que vem antes do islamismo. Aqui já é islamismo. Tá bom? Caracterizado pela religião Islã. Olha lá. A Arábia pré-islâmica viveu na Península Arábica, certo? Descendente dos árabes beduínos. Os beduínos eram povos seminômades que vagavam pelos desertos. Dedicavam-se à criação de animais como ovelhas, cabras e camelo. Mas, professor, como que eles vagavam sem água pelo deserto? Pois é, o chamado oásis, o local onde eles encontravam água, e era bem mais promissor, eles se alojavam ali. E viviam sempre vagando, com qual intuito? Também de vender o seu produto. Essa aí é a famosa Arábia pré-islâmica, o que vem antes da formação, da junção de todos os povos em torno da religião e em torno do profeta. Tá bom? Olha lá. Nós temos aí os dromedários vagando pelo deserto, quando eles têm a capacidade de passar mais ou menos 15 dias sem tomar água, consegue acumular bastante água em seu organismo, e para cruzar deserto, somente o dromedário. Outro tipo de animal acaba sofrendo. Até mesmo o dromedário, ou o camelo, que é diferente, eles vão ter as suas dificuldades. Aluno, você imagina, nessa imagem, pode continuar na imagem aí, você imagina nessa imagem, você olhando para o horizonte e só vê areia. É tipo você estar no mar e só vê água. O horizonte some em água. Nesse caso, o horizonte aí some em areia. Ou estando na floresta, o horizonte some em árvores, né? Então, somente quem conhece o caminho, até porque, aluno, esses caminhos, os locais por onde se passava, eles modificavam. O vento batia, lavava ali, né, movimentava os grãos da areia e tirava as marcas que ficavam as pegadas. Mas existia sempre uma forma de como chegar a este local. Tá bom? Olha lá. Os árabes urbanos. Eu tive os árabes beduínos, né? Eu tive os árabes beduínos e tive os árabes urbanos. Os beduínos eram os nômades. Aquele que vocês viram que vagava pelo deserto. Perfeito? Agora nós temos os árabes urbanos. Joga lá. Os árabes urbanos são povos sedentários. Ou seja, aqueles que já estão fixos em algum canto, em algum lugar. Que habitavam em cidades próximas ao litoral. Dedicavam-se ao comércio. Era responsável pelas caravanas de camelos que transportavam produtos do Oriente para o Mediterrâneo.
Olha aí que vocês acabaram de ver. Transportava o produto do Oriente para o Mediterrâneo. Aluno, vem para mim aqui. Nós já vimos essa aula, já passamos por esse comentário lá atrás. O Mediterrâneo vai ser o local mais visitado no mundo antigo. Principalmente porque no Mediterrâneo nós tínhamos rotas e mais rotas de navegações, interligando o norte da África à Europa, a Ásia à Europa, a África. Então ali todo o contorno do Mediterrâneo vai ser explorado, tá bom? Olha aí, uma nova imagem, observem o reflexo, né, da imagem no espelho d'água, mas isso aí é um ambiente quase não visto pelo deserto, que são os oásis, né? Que era bastante disputado também. Até o século VII, os árabes não eram, novamente, olha o não aqui, não eram politicamente unidos, mas tinham elementos comuns, olha aí, a língua e as crenças. No caso, o islamismo, tá bom? Islamismo, olha aí. Eram politeístas, eles chegaram a ser politeístas um dia, né? Um dia não, um período, um tempo. Eram politeístas e adoravam cerca de 360 divindades. Perceberam? Pois é. Então, nossa, professor, eu nunca teria ouvido falar que os árabes um dia foram politeístas, mas foram. Principalmente o pré-arábica, né? E depois que Maomé uniu todos os povos, todas as tribos, e em torno de uma única religião. Olha lá. Essa aí é uma burca, uma jovem árabe, é uma vestimenta muito comum entre elas, tá bom? Só deixa aparecer um pouquinho. Em alguns casos, elas dão até um ponto aqui, ó, para ficar tipo uma máscara, tá? Avançamos. Na cidade de Meca, foi construído um templo religioso chamado de Kaaba, que significa Casa de Deus, que reunia todas as divindades da Arábia. Professor, é isso mesmo que o senhor falou? Sim. Em Meca, a principal cidade religiosa daquele período, ali em Meca, você tinha representando as 360 unidades religiosas, divindades religiosas. Mas existia uma única e majestosa que era a Kaaba, uma pedra enorme chamada de Casa de Deus. Tá bom? Olha lá. Na Kaaba, encontra-se a Pedra Negra, que na verdade, para os pesquisadores, se trata de um pedaço de meteorito. Acredita, por ser escuro, né? Acredita-se que foi trazido do céu pelo anjo Gabriel. Aí, aluno, você vai discutir com uma pessoa que tem ali a sua religião fervorosa, crente, convicto, e vai dizer, não, porque aquela pedra, isso aqui. Não adianta. Cada religião tem os seus fundamentos. E para o islamismo, para o muçulmano, é a mesma situação. Assim como para o judaísmo, né? Para o espiritismo, cada um tem a sua linha de raciocínio. Nesse caso, se fala que um pedaço de meteorito, ele cai na Terra. Há quem diga que ele veio branco e ao entrar em contato com a Terra, ele ficou negro, né? É uma crença e acredito mais ainda que esse pedaço de meteorito foi trazido pelo anjo Gabriel Arcanjo, tá? Olha aí a filosofia dessa religião, como que se configura. Vejam vocês, aí no meio de Meca, aí é a cidade de Meca, tá? A cidade de Meca,
E aí no meio você tem o meteorito, que nós temos o guardião dessa pedra. Aluno, nessa imagem que vocês estão vendo, são só homens, não tem mulheres. É uma sociedade estritamente fechada para a aparição em momentos de espaço público somente para homens. Mulheres não participam. Esse aí é o famoso mês de Ramadã, de orações, onde a pessoa tem que jejuar. E você vai aprender nessa aula de hoje aqui também, tá bom? A cidade de Meca, ela se tornou, joga lá, a cidade de Meca, ela se tornou o centro religioso, viu aí? O centro religioso e comercial dos árabes. A cidade se transformou em ponto de encontro de pessoas e mercadores de diversa região daquela área. Como se fosse o centro de tudo. Meca, senhores, Meca atraiu bastante visitantes, bastante comerciantes, curiosos, vão para Meca. De pensar que lá em Kaaba, você vê ali a grande pedra negra e toda uma veneração, vejo 360 divindades que tinha em Kaaba. Eles eram politeístas, depois se tornam monoteístas. Avançamos, olha aí, olha essa imagem de novo aí. Hajj 2020 tem 1.000 peregrinos, máscaras e distanciamento. Essa aí, mesmo sabendo dos problemas da Covid-19, para o muçulmano, a religião é fundamental. Então, acaba se tornando uma distância para que as pessoas também dêem continuidade à religião deles, né? Olha lá. Arábia Islâmica. Maomé, ele nasceu em 570 e vai morrer em 602. Maomé, ele vai ser o fundador do islamismo. Uma religião monoteísta que também será chamada de muçulmana ou maometana. Maometana de Maomé, tá? Maomé, ele nasceu em Meca, aquela principal cidade, né? Onde acolhia muita gente, centro comercial e religioso. Ele nasceu em Meca, sendo criado pelos seus avós. O avô de Maomé era o guardião do conjunto da Kaaba. Para vocês terem ideia aí, tá? Aos 25 anos de idade, Maomé casou-se com Khadija. Essa aí é a figura do nosso Maomé. Olha lá. Devido às suas pregações, ele foi obrigado a fugir de Yatrib. Depois, a cidade de Yatrib passa a ser chamada de Medina, que vai ser considerada como uma cidade do profeta. Isso em 622, tá bom? Essa fuga se chamou de Égira, marcando o início do calendário muçulmano. Então eu tenho algumas palavras aqui que vocês precisam mentalizar. Yatrib foi para onde o Maomé fugiu. Ele nasceu em Meca, fugiu para Yatrib e Yatrib se transformou em Medina, cidade do profeta. Égira é a fuga de Maomé de Meca. A Kaaba foi transformada no centro de orações, olha aí, e as crenças politeístas foram proibidas. Sabia que os árabes foram politeístas? Sabia não, né? Pois é. Depois se tornam monoteístas. Não é isso? Incrível, né? Que é a pré-Arábia. Muito bom. Olha lá. Vejam vocês aí que Maomé está com o seu povo. Incrível, né?
ele está conduzindo o seu povo, unindo o seu povo em prol de uma única religião. Aí eu te pergunto, Lúcio, será que Maomé não era um cara extremamente inteligente? E que teve essa capacidade? Sim, com certeza. Ele conseguiu unir todo mundo ali. Da mesma forma que Cristo teria reunido todos os cristãos em prol de uma única religião. Não é isso? Olha lá. Quais eram as doutrinas da religião islâmica? O islamismo, ele prega, vejam, a submissão total do homem à vontade de Alá, que para eles é Deus. O Deus único, criador de todo o universo. Além de Islã, significa submissão. Então, aluno, para você seguir o islamismo, tu tem que ser submisso à religião. Tá? Fazer tudo aquilo que a lei religiosa permite. Vejam, aquele que tem fé em Alá é denominado de muçulmano. Tá certo? Veja aí, ó. Ou que estão submissos ao Islã. É aquela coisa, você entra numa religião, você tem que aprender quais são os fundamentos e as doutrinas daquela religião. Como é que você vai seguir alguma coisa ou algo que você não conhece? Não tem fundamento, não é verdade? Então, da mesma forma é isso. Como é que eu vou entrar para o exército se eu não sei como é que funciona? Eu tenho que saber como é que funciona. E mesmo sabendo como é que funciona, eu tenho que seguir o regulamento. É assim que prega o islamismo também. A submissão é Deus acima de tudo. Tá bom? Olha lá. Vejam mais mulheres com suas burcas, né? Elas não podem ser vistas como no mundo ocidental, à vontade. Isso aí é a cultura, é o regulamento. E aí, tu queres casar com um muçulmano? Tu sabe que a religião deles é assim, assim, assado. Então, lá você procura saber. Muitas vezes, vem para mim, muitas vezes você, minha aluna, eu estou falando para você, minha aluna, muitas vezes você conhece uma pessoa, um rapaz, mas ele tem lá suas qualidades e seus defeitos. E uma das qualidades pode ser a religião, pode ser a forma como ele foi educado, né? E você, como mulher, sabendo como é que é o cara, você segue ou não. Você tem o livre-arbítrio. Tem mulheres que conseguem seguir e outras não. Não, eu quero ser independente, né? Mas outras, sem pensar, acabam entrando na barca furada e para poder sair, complica. Então assim, eu vou casar com um alemão. Sabe como é que é a cultura alemã? Eu vou casar com a amazonense. Tu sabe que você vai comer peixe, né? Tô brincando. Mas peixe é gostoso. Mas assim, você saber, conhecer o teu parceiro, isso tanto o homem como também a mulher. Tá? Aí, de repente, é mais fácil o homem muçulmano se apaixonar por uma mulher ocidental ou oriental do que a mulher se apaixonar por outro homem de fora. É uma coisa, mas é uma questão cultural. Está na raiz deles. Entendeu? Por isso que, joga na tela, quando você vê essa imagem das mulheres com essas roupas e tal, e aí você fala assim, nossa, eu não teria essa coragem. Pois é uma questão cultural. Tá bom? Avançamos. Olha lá. Os princípios básicos do islamismo estão voltados para crer em Alá, certo? Que é o Deus único, e Maomé é o seu principal profeta. Para o cristianismo, nós temos Deus como Todo-Poderoso, e o principal profeta de Deus é quem? Seu Filho, Jesus Cristo. Olha só. Aí, se eu for para o mundo espiritista, eu tenho Allan Kardec.
né? Se eu for para o mundo do budismo, eu tenho o Siddhartha Gautama. E aí sim, você vai ter uma ramificações de religiões no mundo. E você acaba seguindo aquela que você se sente melhor. Tá certo? O que mais que eu tenho? Eu tenho fazer 5 orações diárias. Vem para mim, como é que é, professor? Eu tenho que rezar 5 vezes ao dia. Existe o período, existe o horário. Eu posso estar fazendo o que for. Eu paro e vou me debruçar para o nascente ou o expoente, né? E começo a fazer minhas orações. Claro que, por eu ter essa cultura e essa formação, eu sei o horário. Então eu estou andando ali com o meu tapetinho, em qualquer canto eu posso parar e fazer minhas orações. Isso é deles. 5 vezes ao dia. Tem gente que não passa anos sem rezar. E aí? Próximo. Ser generoso e dar esmola. Perfeito? Ser generoso e dar esmola. Esse dar esmola, na verdade, é ajudar. Ajudar os mais necessitados, os que precisam de fato. Tá bom? Generoso é ter a solidariedade do ser humano e poder ajudar. Próximo, cumprir. Jejuar no mês do Ramadã. Nós passamos agora pela Quaresma. Ontem foi o domingo de Páscoa, né? Quando Jesus acaba se ressuscitando, depois da Sexta-feira Santa, que ele vai ser crucificado. Tivemos o sábado da Aleluia, e no domingo tivemos o domingo de Páscoa, que virou um comércio hoje, né? Logo se fala Páscoa em ovo de Páscoa. Associa o comércio, começa a vender. Mas vejam vocês, isso já começou lá atrás, 40 dias mais ou menos, quando ele passou um bom tempo vagando pelo deserto. E aí tem pelo menos um dia, uma semana que a pessoa deveria jejuar e não jejuou. Você vê, cumprir, jejuar no mês do Ramadã é você fazer um esforço, né? E comer só o necessário, só o suficiente. O mais importante é o alimento da alma e não do corpo. Hoje, claro que se você chega no mosteiro, você chega na igreja, numa congregação religiosa, esses padres acabam fazendo o que se faz há 2.000 anos atrás, né? Eu não sei outras igrejas, mas no catolicismo eles acabam seguindo. Claro, também alguns, porque alguns padres atuais têm uma outra ideia que funciona. E aí, é aquilo que eu acabei de falar. Se vai entrar para uma congregação, tem que saber como é que toca a música, para eu saber dançar. Além de cumprir, por último, eu tenho o quê? Ir uma vez a Meca. Ou seja, aluno, se você é católico, você tem que ir pelo menos uma vez antes de você morrer até Roma. Olha aí. Nossa, mas é muito longe. Pois é. Você fazer uma peregrinação para a Meca, não é qualquer um, é alcançar uma graça. Vejam vocês. Então, para os evangélicos, por exemplo, você fala muito do Monte Sinai, né? Vão para Israel conhecer, ali na Espanha também, o caminho de... Enfim, o caminho de Fátima em Portugal. Existem alguns pontos religiosos que esses cristãos acabam querendo conhecer, como peregrinação. Mas você, naquela época, para você que é católico, você tem que ir uma vez a Roma. Imagine você que é islamismo, muçulmano, e uma vez a Meca. Conhecer de fato. Então, joga no 4. Nós temos assim, ó. Crer, fazer, ser,
cumprir e ir. Esses são os 5 preceitos, certo? Esse aqui é o Alcorão. As revelações feitas por Alá a Maomé estão todos reunidos por seus discípulos num livro sagrado. Enquanto para os cristãos nós temos a Bíblia, para os muçulmanos nós temos o Alcorão. O Alcorão, ele contém instruções que contribuem para a preservação da ordem social e interesse dos comerciantes. Ele proíbe os fiéis de comer carne de porco, consumir bebidas alcoólicas, praticar jogos de azar. O roubo é severamente punido pelo livro, né? A poligamia e a escravidão são permitidas. Vejam vocês, a poligamia. Por isso que um homem árabe, ele pode ter 2, 3, 4 mulheres. Aquela coisa, desde que dê atenção, né? Algumas sociedades ainda colocam em prática essas características de ser polígamo, né? Ele tem 2, 3 mulheres, não tem importância. Mas o homem, a mulher não. Se a mulher tiver, ela vai ser adúltera. Olha só. Então, novamente, você observa que a sociedade ela acaba sendo machista. Tudo para o homem pode, para a mulher não pode. A mulher pode ter... Não, claro que não. No mundo antigo, olha aí. Vejo, na época de Jesus Cristo, quando ele estava falando sobre Roma, a mulher era apedrejada. Tem dessa não, tá? Então, joga no quadro. Quando você observa, o Alcorão, como se fosse a nossa Bíblia, né? Contém instruções que contribuem para a preservação da ordem, dos interesses dos comerciantes, proíbe os fiéis de comer carne de porco. O cara que é muçulmano, ele não come carne de porco, porque é tratado como um animal impuro. E isso vai ter problema agora no século XVIII, lá na Índia, na China, quando o cartucho era feito da banha do porco, os caras levavam o cartucho, era assim, para poder atirar, eu pegava, tirava a ponta do cartucho e colocava no rifle. Só pelo fato de levar o cartucho da boca, eu já estava pecando. Se o Alcorão proíbe de não comer carne, bebida alcoólica é proibido. Jogo de azar também é proibido. Isso dentro da sociedade islâmica, que não permite. E já a poligamia é aceitável. E a escravidão também é aceitável. Como vocês viram, os primeiros a adotarem o modo escravo no mundo foram os árabes. Foram eles que colocaram em prática essa cultura de escravizar o outro. E depois os portugueses, os espanhóis, franceses e ingleses. Tá bom? Quando você lê o Alcorão, você observa que tudo ali são os regulamentos deixados pela religião. Maomé teria escrito o livro. Assim como para os católicos e evangélicos, nós temos a Bíblia Sagrada, que é um regulamento, são as instruções de como se viver. Só que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Tá bom? Aluno, essa foi uma aula sobre o Islã. Na próxima, vocês terão a segunda parte, o Islã 2. Eu espero que vocês tenham aprendido, anotado tudo, porque eu vou cobrar isso na nossa próxima avaliação, que está bem aí, tá bom? Agradeço, tchau, tchau, até a próxima.